Euclides, deu algum erro com o Facebook. Facebook. Olá, pessoal, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem. Estamos iniciando nesse dia 5 de outubro de 2021 mais uma live aqui do nosso canal do CEPOF, do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica do Instituto de Física de São Carlos. Neste mês de outubro, aqui no Brasil, nós celebramos o mês da ciência e tecnologia e inovações. É mais uma oportunidade para a gente mostrar a importância da ciência e o desenvolvimento tecnológico para a melhoria da qualidade de vida da população, a importância do desenvolvimento científico para o desenvolvimento das tecnologias e o desenvolvimento científico como um todo da humanidade. Então, o governo federal decidiu escolher o mês de outubro como sendo o mês da ciência e tecnologia, para a gente refletir um pouco mais da importância da ciência no nosso dia a dia. E o tema desse mês de outubro, desse ano de 2021, é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta. Mostrar a importância da ciência e tecnologia para a gente melhorar o nosso planeta. Em especial, agora nessa semana, a gente tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E nós aqui do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica e também do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Ótica Básica e Aplicada às Ciências da Vida, a gente vai comentar um pouco, celebrando essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, vamos falar um pouco mais sobre o Prêmio Nobel de Física. Daqui a pouquinho, por volta das 6h45, será anunciado o Prêmio Nobel de Física de 2021. Então, a gente vai acompanhar juntos aqui esse anúncio de quem será ou quem serão os ganhadores do Prêmio Nobel de Física de 2021. E a gente vai discutir a importância, qual foi a área escolhida para esse Prêmio Nobel de 2021. Então, a gente vai estar aqui junto com vocês nessa expectativa para saber quem será ou serão os ganhadores do Prêmio Nobel de Física de 2021. E aí eu vou convidar agora dois professores para estar aqui comigo. O professor Francisco Guimarães. Bom dia, professor Francisco. Bom dia, Sebastião. É um prazer estar aqui prestigiando essa festa, né? Essa festa da entrega do Prêmio Nobel. Isso, legal. Obrigado por ter aceito o convite. E o professor Euclides Guimarães também está aqui com a gente. Bom dia, Euclides. Bom dia a todos. Estamos aqui na expectativa de descobrir quem vai ser o laureado deste ano de 2021. Isso. Vai ser anunciado daqui a 30 minutos. É isso aí, a gente está na expectativa. Quem quiser mandar algum comentário aqui, se tem já também algum palpite sobre quem serão ou quem será o ganhador do Prêmio Nobel de Física desse ano. Só dizer alguns fatos curiosos sobre o Prêmio Nobel, né? Acho que muita gente já conhece a história, né? Foi o Alfred Nobel que criou a Fundação Nobel, e aí ele instituiu que a cada ano seria entregue um prêmio em diversas áreas, né? Na área de física, de química, de medicina ou fisiologia, tem o Prêmio Nobel da Paz também, para quem fizesse um grande avanço científico. Em teoria seria no ano anterior, né? Mas normalmente se faz uma homenagem para quem fez um avanço científico nos anos anteriores, né?
O prêmio ele só pode ser entregue até no máximo 3 pessoas, né? Essa é uma regra que o Nobel deixou escrito, então a gente nunca vai ver mais do que 4 pessoas ganhando, serão somente no máximo 3 pessoas, ou uma fundação, uma ONG, uma organização não governamental que pode ganhar esse prêmio. Então, já foram, no caso do Prêmio Nobel de Física, já foram 47 pessoas que ganharam uma pessoa só, 32 vezes 2 pessoas dividiram o prêmio e 35 vezes o prêmio foi dividido entre 3 pessoas. E aí, para a gente saber, ter uma ideia, né, de quem será o ganhador desse ano, o professor Francisco vai falar um pouco mais sobre os últimos ganhadores, né, professor Francisco, para a gente ter uma ideia aí de quais foram as áreas contempladas e qual será a possível área desse ano, né? Os últimos ganhadores a gente podia até olhar também, mas eu acredito que nos últimos anos, né, assim, principalmente 2020 e 2019, foram todos prêmios entregues à pesquisa, a trabalhos realizados na área de cosmologia. Né? O prêmio de 2020 foi dado para 3 pesquisadores. Eu vou tentar entrar na página aqui e compartilhar essa página. Vamos ver se eu consigo. Acho que eu não vou conseguir, hein, Sebastião? Mas eu posso falar. Né? Do 2020 foi dado, né, para trabalhos realizados com buracos negros, né? Assim, o Roger Penrose, né? Ele trabalhou na parte teórica, né? Ele trabalhou na teoria da relatividade, nas equações, e conseguiu, então, provar, né, nos anos 60, em 1965, que a partir da teoria da relatividade se podia, então, provar a existência de buracos negros, né? Assim, então, ele ganhou em 2020, ele compartilhou, então, o prêmio para outros 2 pesquisadores, né? O Reinhard Genzel e a Andrea Ghez. Esses 2 eles conseguiram medir um buraco negro no centro da nossa galáxia, um buraco negro super massivo, e eles mediram indiretamente, né, o buraco negro, medindo estrelas em torno desse buraco negro, e conhecendo a trajetória dessas estrelas, eles poderiam, então, medir, determinar que no centro da nossa galáxia tinha um buraco negro. Então, foi um trabalho de 10 anos, o trabalho desses pesquisadores do Genzel e da Andrea Ghez, e com isso eles ganharam o prêmio. Né? Mas o que eu acho importante, assim, eu vou compartilhar a minha tela agora. Só um minutinho. Eu tenho que acertar as coisas aqui. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Eu fiz uma apresentação para falar da importância, mas também que outros trabalhos fizeram, outros grupos fizeram trabalhos importantes, né? Será que eu vou dar conta de compartilhar a tela? Então, essa tela que eu vou compartilhar. Então, está aqui. Está aí, Sebastião? Sim, sim. Então, eu vou apresentar aqui. Então, assim, além desse trabalho, né, assim, foi feito um trabalho muito importante que foi divulgado em 2019, né, assim, em abril de 2019. Eles conseguiram agora medir um buraco negro super massivo,
na galáxia M87. Assim, é uma galáxia, né, assim, que fica a 53 bilhões de anos-luz da nossa galáxia, aqui da Terra. Então, é um buraco negro fora da nossa galáxia. E eles conseguiram, então, esse buraco negro, então, como eu falei, ele tem massa de 7 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. E eles conseguiram fazer a primeira imagem, né, da garganta do buraco negro. Né? Assim, a gente que cresceu, ou então que estudou física, né, a gente sempre ouviu falar que a gente nunca poderia fazer uma imagem de um buraco negro, porque próximo do buraco negro a luz, né, assim, por ser um corpo de alta, onde os campos gravitacionais são muito intensos, a própria luz não sai desse objeto celeste, né? Então, assim, muito tempo a gente achava que não ia fazer a imagem desse buraco negro, porque a luz não poderia sair desse objeto. Mas eles conseguiram fazer a imagem, né? Vocês estão vendo aqui, a garganta do buraco negro. Vocês estão vendo aqui, eles conseguiram, numa galáxia distante, utilizando telescópios, medindo micro-ondas, né? Assim, na faixa de micro-ondas e ondas de rádio, eles conseguiram, então, fazer a imagem de um buraco negro. Então, essa foi a primeira imagem que se obteve de um buraco negro. E o que é importante, né, que a gente conseguiu agora ver, observar a matéria que fica girando em torno do buraco negro. Aqui eu tinha uma imagem, mas ela não está sendo... eu tenho uma imagem que mostra a evolução desse buraco negro com o tempo, mas eu não consigo ver agora, mas, de todo modo, a matéria fica girando em torno desse buraco negro e ela emite luz, e a luz na faixa da radiação de rádio, né, luz no comprimento de ondas de rádio, foram medidas aqui da Terra. Então, esse foi um fato surpreendente. Pena que quem fez esse trabalho foi um grupo de 200 pessoas, né? Foram um esforço muito grande para fazer essa imagem fora da nossa galáxia. E pena que eles publicaram em abril de 2019 e não conseguiram entrar. Então, no prêmio Nobel, ele tem uma história que os nomes que são entregues ao comitê do prêmio Nobel, né, eles devem ser entregues em fevereiro do ano em que vai ser entregue o prêmio Nobel. E eles publicaram esse trabalho em abril e não puderam participar ou concorrer ao prêmio Nobel de 2020. Mas eu acredito que talvez, assim, pelo fato que 2020 e 2019 também houve o prêmio foi entregue para essa área, né, essa área de cosmologia. Eu vou apresentar aqui, eu vou ler aqui que em 2019 o prêmio também foi entregue a essa área, né, assim, de cosmologia. Foi entregue para 3 eminentes, né, que seriam James Peebles, Michael Mayer e Dieter Kellogg. Esses 3 eles ganharam também na área de cosmologia. E eles, então, eu acredito que esse trabalho, nesse achado, mostrando a imagem direta e não indireta de um corpo negro,
que foi realizada em 2019, dificilmente ele vai ganhar o prêmio Nobel, porque é tradição, né, quando se entrega, é tradição entregar para, no máximo, 3 pesquisadores ou uma organização, né? Como já foi dado o prêmio em 2019 e também em 2020, eu acho que dificilmente essa organização, né, esses 200 pesquisadores irão ganhar o prêmio esse ano, né? Assim, então, dificilmente eles não vão ganhar, né? Assim. Então, quem vai ganhar, Chico? Eu acredito, a Laura, assim, só para comentar aqui, Chico, a Laura Torres também está com o palpite do Alan Aspect. Então, exatamente outra. Eu acredito que é uma outra área que tem uma grande chance de ganhar. Até agora é uma área super importante, né? Assim, eu vou passar aqui rapidamente. Só um minutinho. Aqui. É uma outra área que seria a área da computação quântica e do teletransporte quântico. E aí tem 4 cientistas eminentes, né? Assim, um deles é liderado aí pelo Alan Aspect, também um físico teórico, John Clauser, americano, e também um físico austríaco que chama Anton Zeiliger. O Alan Aspect ele trabalha nessa área de computação quântica, e os 3, né, eles ganharam já um prêmio, esse prêmio Wolf, em 2010 por suas contribuições conceituais e experimentais para os fundamentos da física quântica, especialmente uma série cada vez mais sofisticada de testes das desigualdades de Bell. Mas o Anton Zeiliger, ele continuou esse trabalho experimental e eles conseguiram, então, fazer a transmissão, né, assim, a transmissão de um estado quântico emaranhado. Isso foi feito em 2015. Ele conseguiu fazer a transmissão. Eu tenho aqui o trabalho dele, né? O trabalho dele, ele conseguiu fazer uma transmissão de um estado emaranhado entre as ilhas de La Palma e da Tenerife, nas ilhas Canárias, né? Eles conseguiram, então, através de fibras ópticas, fazer a transmissão de um estado quântico, assim, o que eles fizeram, né, eles preparam um estado emaranhado, né? Por exemplo, eles têm aqui um feixe de luz laser, eles passam através de um cristal birrefringente, esse feixe de laser, e eles polarizam uma parte do feixe de laser na polarização horizontal e outra parte na polarização vertical, e faz a mistura desses 2 estados, certo? Então, ele mistura esses 2 estados. Ele tem uma parte do feixe que está na polarização vertical, e outra parte horizontal, outra parte na vertical, mas ele tem uma parte, uma região aqui que é uma mistura desses 2 estados, e essa mistura contém, então, 2 estados quânticos de um fóton, que é a combinação, então, a soma de estados de fótons polarizados verticalmente e horizontalmente. Então, isso aí define um emaranhado quântico, e esse emaranhado quântico ele é separado em dois feixes gêmeos e idênticos, e quando nós medimos, aqui está o caso, quando nós medimos um dos feixes,
a gente vê, então, que ele pode estar quando a gente mede esse estado emaranhado em um dos feixes, a gente define um estado e automaticamente, assim, instantaneamente, o outro feixe ele vai definir também um outro estado, certo? Ele vai definir um estado quântico. Então, assim, aqui se passa quando eu defino um estado num dos feixes, instantaneamente o outro feixe ele vai apresentar um estado também definido, certo? Então, isso é uma maneira de fazer uma computação quântica, assim, eles demonstraram isso, assim, de forma muito bonita no experimento em 2015. Mas o que é interessante, o grupo de um chinês, que é esse Jian Weipan, esse rapaz aqui, eles fizeram a mesma coisa, o mesmo experimento, a partir de um satélite. E nesse satélite, ele tem uma mesa ótica, né? Um conjunto óptico que prepara o estado quântico, né? Ele separa esses dois estados quânticos idênticos e transmite esse estado para a Terra. E esses dois feixes foram medidos em locais distintos, lá na China, a uma distância de 1.200 quilômetros. Eles fizeram o mesmo experimento e quando eles determinam um estado de um feixe, automaticamente o outro feixe na outra cidade ele vai ser determinado, certo? Então isso aí é uma maneira de fazer uma comunicação quântica instantânea. Eu acredito, ele publicou esse trabalho em 2020, em junho de 2020. Eu acredito que ele não pode entrar, certo? Mas ele seria um grande candidato para entrar nessa lista, né? Assim, a gente tem também aqui uma mulher também, a Jane Hall. Ela é uma dinamarquesa que trabalha nos Estados Unidos. E ela é uma sumidade nessa área de computação quântica. Eu acredito que, devido ao fato que esse Jian Weipan ele não pode entrar na lista do Prêmio Nobel esse ano, eu acredito que esse prêmio venha a ser dado, ele vai ser dado para um dos três aqui, né? um dos três, ou dois dos três, e mais a Jane Hall. Então, assim, esse é o meu chute também, conforme a nossa audiência também chutou aí, o que pode acontecer na entrega do Prêmio Nobel de Física de 2021. É isso, viu, Sebastião? Legal, professor Francisco. Bons palpites. Então, só avisar todo mundo que a gente já está em torno de 10 minutos do anúncio desse ano, né? A gente vai acompanhar aqui junto com vocês. Só para explicar um pouco como funciona o anúncio, não sei se todo mundo já assistiu, mas a cerimônia dura em torno de 30 minutos. Logo no comecinho, o apresentador fala um pouco sobre como foi o processo, e aí ele já anuncia o vencedor do Prêmio Nobel em 5 línguas. Isso é uma coisa bem interessante. Ele anuncia o Prêmio Nobel em inglês, francês, alemão, russo, e aí depois se faz uma explicação, algum membro do comitê explica a importância e qual é a área que foi contemplada com o Prêmio Nobel desse ano. E aí depois se faz uma entrevista coletiva com um dos vencedores, né? Se for uma pessoa só, ela já é escolhida para fazer a entrevista.
mas normalmente, por exemplo, nos últimos 2 anos, a gente viu 3 pessoas que ganharam, eles escolheram uma das pessoas para fazer uma entrevista coletiva, onde os repórteres podem fazer algumas perguntas. Mais algumas curiosidades aqui para vocês, né? Não sei se todo mundo já viu, mas estamos em 2021, então está fazendo 100 anos, 1921, que o Einstein ganhou o prêmio Nobel, né? Então, esse ano aí marca os 100 anos do prêmio Nobel de Einstein. Também uma outra curiosidade, não sei se todo mundo já se perguntou qual foi a pessoa mais jovem que ganhou o prêmio Nobel de Física, né? Foi o Lawrence Bragg, que com 25 anos de idade ganhou o prêmio Nobel em 1915, junto com o pai dele. E a pessoa mais velha que ganhou o prêmio Nobel até então foi em 2018, o Arthur Ashkin, que justamente trabalha com uma área que é muito conhecida aqui para a gente, do Instituto de Física de São Carlos, que ele trabalha com pinças ópticas, que é uma maneira de usar um feixe de luz para aprisionar uma nanopartícula, uma bactéria ou uma célula e trabalhar com essa célula, né? Então, é uma técnica conhecida como pinça óptica. Então, com 96 anos, o Arthur Ashkin foi a pessoa mais velha até hoje a ganhar o prêmio Nobel. Uma outra curiosidade são as 4 mulheres, né, que já ganharam o prêmio Nobel. Então, todo mundo já conhece a Marie Curie, que ganhou lá em 1903, o prêmio Nobel de Física. Depois, também, em 1911, ela ganhou o prêmio Nobel em Química. E depois, em 1963, tivemos a Maria Goeppert-Mayer. Em 2018, a Donna Strickland. E o ano passado, como o professor Francisco comentou, a Andrea Ghez. Bom, agora eu passo para o professor Euclides dizer o seu palpite, o seu comentário, e a gente já está bem pertinho de conhecer, então, o Prêmio Nobel de Física desse ano. Então, nós temos, daqui a 6 minutos, a gente vai acompanhar juntos aqui esse anúncio. Bom, Euclides, o seu palpite para esse ano. Antes de falar o palpite, eu vou só uma outra curiosidade, Sebastião, é que a descoberta do elétron, né, feita por J.J. Thomson no século XIX, ele acabou ganhando o prêmio Nobel em 1906, pela descoberta da eletricidade e principalmente do elétron. Então, J.J. Thomson, ele descobriu a partícula, né, que a gente conhece hoje, que compõe os átomos, que é o elétron. Aí, em 1927, o filho dele, não, 27 não, desculpe, 37, o filho dele ganhou o prêmio Nobel por descobrir que o elétron tem um comportamento de uma onda. Quer dizer, o pai descobriu que o elétron é uma partícula e o filho, na realidade, ele descobriu o comportamento ondulatório, porque a previsão já tinha sido feita da dualidade onda-partícula anteriormente, e também ganhou o prêmio Nobel, né? Então, fatos interessantes do prêmio Nobel, como o Sebastião estava mencionando ali. Com relação a palpite para o prêmio Nobel, né? Nos últimos anos, o prêmio ele foi concentrado mais na parte de, vamos dizer assim, como cosmologia, né? Parte de buraco negro, evolução do universo. O último prêmio tecnológico, vamos dizer assim, foi em 2018, né? Na parte de física laser, né? Que, como o Sebastião falou, que o mais velho, né, o Arthur Ashkin, sobre as pinças ópticas. Outro prêmio tecnológico, vamos dizer assim, foi em 2014, foi a invenção, né, do que todos nós utilizamos hoje, que é o LED azul. Lâmpadas LEDs hoje, elas estão praticamente quase substituindo na totalidade
a iluminação, tanto pública como também nas nossas vidas, né? Então, isso foi um avanço muito grande, porque ela, além dela ser uma forma de energia, uma forma de iluminação, que tem um consumo muito menor do que qualquer outro tipo de fonte de luz, ela tem um impacto ambiental muito pequeno comparado com, por exemplo, as lâmpadas de bulbo antiga, e também, tanto no aspecto de produção de energia, consumo de energia, também como no aspecto de produção de material de descarte. E principalmente com relação às lâmpadas de fluorescentes de mercúrio, né? Que elas são extremamente danosas. Não só as de mercúrio também, mas aquelas outras lâmpadas que chamava de econômicas, né? Então, essas duas últimas foram a parte de tecnologia. Talvez pode ser alguma coisa na parte de tecnologia, mas também não saberia dizer qual que seria em que ramo da tecnologia. Esse palpite do professor Guimarães é muito interessante, né? Teletransporte é uma das comunicação quântica, talvez computador quântico, comunicação quântica, já foi feito há algum tempo, né? Quem foi o primeiro cientista que propôs ou fez, né, um processador quântico, né? Ou grupo de cientistas, também pode ser uma coisa muito interessante, porque a parte de mecânica quântica ela está em ascensão enorme, tanto na parte de pesquisa quanto na parte de tecnologia, porque não só na parte de computação, mas também na parte de biologia também, na parte de energia. Então tá, Sebastião já deve estar quase pronto aí para... Isso, a gente já está vendo a sala, onde vai ser anunciado o Prêmio Nobel. Interessante notar que lá na Suécia, né, já está quase 100% todo mundo vacinado, então é por isso que a gente observa nesse ambiente fechado aqui as pessoas já sem máscara, né? Uma coisa que aqui no Brasil a gente ainda não atingiu essa vacinação completa. Então, só destacar esse fato. A gente vai acompanhar juntos esse anúncio. Daqui a pouco vai entrar na sala, então, normalmente são 3 pessoas, né? Tem o secretário-geral, acompanhado de mais 2 membros do comitê que fazem esse anúncio. Muito provavelmente a pessoa que ganhou, as pessoas que ganharam, já foram comunicadas, né? Eles ligam para essa pessoa em torno de 1 hora antes de fazer esse anúncio, né? Então, quem ganhou o Prêmio Nobel desse ano já está sabendo, já foi contactado. Então, se for uma única pessoa, ela fará a entrevista coletiva logo após o anúncio, e se a gente tiver mais de uma pessoa, né, eles vão escolher, então, quem concederá a entrevista coletiva, comentando, né, sobre o prêmio que acabou de ganhar. Não sei se o professor Francisco tem algum comentário. Não, é que a entrega é muito legal. Para falar, eu não sei se vai ser Acho que você está falando do anúncio, né? Não, desculpa, o anúncio, desculpa. O anúncio, a entrega vai ser em dezembro, né? Assim, o anúncio hoje, então, eu não sei se vai ser feito pelo comitê. Geralmente, esse comitê, ele é eleito para 3 anos. Eu não sei se vão ser os mesmos dos últimos anos, mas é bastante interessante, assim, ver o presidente e também as pessoas que explicam por que eles ganharam o prêmio, né? Assim, então, é bastante legal, assim, eu
eu achei essa cerimônia muito descontraída e muito interessante, viu? Assim, acho que vale a pena ver. Bom, já tá para sair, né? Já está para sair. Os nomes já estão sendo colocados sobre a mesa, né? Tem outro Mas aspecto interessante interessante assim, o prêmio é prêmio em dinheiro, né? 1 milhão de coroas suecas que dá é 1 milhão, né? De coroas suecas divididas ou mais. Só sei que em reais é da ordem de 10 milhões de reais. Depois que pode ser dividido. Ou então eles podem dar metade para um e metade para o outro, ou metade para um e metade para os outros dois, né? Ou dividir igualmente nos três, dependendo de qual for a contribuição que eles acreditam que já saiu lá. Esses são os membros do comitê, né? Os membros do comitê. Os 3 membros. É o mesmo do ano passado, o diretor aí. Esse é. Então, está iniciando, né? Então, secretário-geral da academia. Eu acho que ele também faz de química, esse secretário, né? Sim. Então são ganhadores. Ele já deu. Então ele vai anunciar em sueco, né? Como eu disse. Então é agora. Vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2021 års Nobelpris i fysik för banbrytande bidrag till vår förståelse av komplexa Manabe och Klaus Hasselmann för fysikalisk modellering mekaniska system. Mechanische Modellieren
agora ele está anunciando em outras línguas, né? Então, esses são os 3 ganhadores do Prêmio Nobel desse ano. A gente, realmente, nenhum dos nossos palpites se concretizou. Então, temos um americano, um alemão, por modelar mudanças climáticas e conseguir prever o aquecimento global, né? Uma coisa importante. E o Giorgio Parisi, um italiano, pela descoberta e correlação ali de desordem em sistemas físicos, desde átomos até sistemas planetários, né? Então, ele vai terminar o anúncio em todas as línguas e aí depois virá uma explicação. Anúncio em russo. Вторую половину Giorgio Parisi за открытие того, как беспорядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах от атомных до планетарных масштабов. And you see the PhD from the University of Tokyo, and he is, since many years, então, o primeiro pesquisador realmente nasceu no Japão, atualmente está em Princeton, na Universidade de Princeton, enquanto o segundo nasceu na Alemanha, está no Max Planck Institute de Meteorologia. E o Giorgio Parisi é italiano e atualmente está na Universidade de Sapienza da Itália. In Rome, Italy. He got his PhD at La Sapienza Università di Roma in 1970, and he remains at La Sapienza as professor. With that, I'd like to ask Jean Sanson to make some remarks on behalf. Thank you. Então, agora um dos membros fará algum comentário sobre os ganhadores. Like the Earth in its perfectly elliptical orbit around the Sun, atoms that are in perfect crystal structures, or electric currents that flow predictably from the socket through the lamps or to your refrigerator. But physics is much more than this. One of the basic tasks of physics is to use complex scale that we observe. As scientists, we ask how much detail
is required to explain the observations? Must we track every water molecule to explain the ocean? What length scales are important to understand if we are going to see what phenomena emerge from such a system? One half of this year's prize focuses on the physics of Earth's climate. That's an old topic in physical sciences. It began in 1824 with Fourier. Fourier recognized that the atmosphere of Earth is ostensibly transparent to the visible radiation from the sun. And yet the Earth converts that visible radiation into what he called dark heat, the dark energy of Fourier's time. He surmised that this must interact somehow with the atmosphere to keep Earth warm. Scientists subsequently measured in the laboratory the absorption and emission of what we now call infrared radiation, Fourier's dark heat. And it was to take 70 years before Svante Arrhenius took these observations and these measurements and combined them in the first mathematical model of climate. And he predicted that if the concentration of greenhouse gases in the atmosphere increased, so too would the temperature of the Earth. Another 70 years, 2 world wars, and the computer revolution would pass before Shukuro Manabe and his colleagues knit together this web of processes, including key aspects of the atmosphere's thermodynamics and dynamics, and made the first prediction, reliable prediction, that if you doubled the carbon dioxide in Earth's atmosphere, the Earth's surface temperature would increase by 2 degrees Celsius. And about the same time, Edward Lorenz taught us about chaos, that the weather is chaotic. It evolves rapidly and becomes unpredictable after about a week. Could it be that Lorenz's chaos was noise to the climate? So thought Klaus Hasselmann. He made the analogy between the rapidly varying weather and the slowly varying climate and Brownian motion from Einstein's theory, whereby rapid collisions of water molecules with pollen grains displace them slowly over time. He then predicted that the weather on timescales of days influences the ocean on the timescale of years. He went further with these ideas, and he constructed a systematic statistical way to compare measurements, observations, and models to extract the fingerprints of particular physical processes in the climate system. Galileo peered into outer space with his telescope. Giorgio Parisi peered into inner space with mathematics and asked questions about apparently banal materials like glass that were deep and impacted many areas of physics. We're used to taking a liquid like water and cooling it under normal circumstances. It freezes into a periodic, well-ordered structure. However, if we freeze the liquid very rapidly, it becomes another body. We call it amorphous. It has attributes of both solid and liquid. We can understand the difference
between these systems in daily life, because we see them in glasses all the time. Glasses fracture like a solid and yet flow like a liquid. We can consider their energies, their energy landscapes. The periodic solid is a simple landscape. A particle in a bowl can only find one place to rest. In a glass, the landscape is complex and rugged. It's not clear where particles will reside. They are frustrated. Giorgio Parisi studied a magnetic version of a glass called a spin glass. Imagine that we can decorate this triangle with magnets. They can either have the north poles up, north poles down, or they can flip between north up and north down. However, we have this picture that no two corners can have the same orientation. So when we place the third, it breaks the stricture, it breaks the rule. So another one must flip, which drives the flipping of another one, and so forth. Forever. The system is perpetually frustrating. Giorgio Parisi tamed this frustration, this complicated landscape, by building a deep physical and mathematical model, which was so broad that it has impacted a vast range of fields far beyond spin glasses. From how granular materials pack, to neuroscience, to how we compute, to random lasers, and to emergent phenomena far beyond what he envisioned in the 70s when he started this work. Thank you very much, John. And it's now time for questions from you, ladies. Então, nesse momento, eles vão responder algumas perguntas dos jornalistas. Muito provavelmente, algum dos pesquisadores vai entrar por telefone. Só fazer alguns destaques, né, do que o pesquisador da academia discutiu, né, sobre a importância dos trabalhos, né? Acho que começar aqui por Fourier, de uma coisa super interessante que hoje em dia a gente tem muito essa noção, entende, já tem isso muito claro, mas lá no final dos anos 1700 isso não era tão bem estabelecido, né? Que a luz visível ela atravessa a atmosfera e aí essa luz visível é absorvida pela matéria aqui, pelos constituintes aqui da superfície da Terra, e isso produz calor, né? O que ele chama aqui de calor escuro. E esse calor, ele depois, ele não é transmitido pela atmosfera, né? Ele fica aprisionado na superfície terrestre. Então, Fourier, lá nos anos de 1800, já previu isso. E o trabalho, depois do professor japonês, ele mostrando que nessa atmosfera a gente tem a presença de gás carbônico, e o resultado que chamou a atenção, né, que se a gente dobrar a concentração de gás carbônico, a gente terá um aumento da temperatura da superfície em 2 graus Celsius. Então, chamando a atenção para esse ponto do aquecimento global, do efeito estufa, e que se a gente tiver ali uma camada maior de CO2, isso sim vai acabar, uma camada com uma concentração maior de CO2, isso sim vai acabar resultando no aumento da temperatura da superfície da Terra, porque esse calor aqui vai ficar mais aprisionado. Não sei se o professor Francisco e o Euclides querem comentar mais algo a esse respeito, mas eu acho que esse é um dos resultados importantes do professor Manabe.
Então, eu acho, eu vou falar, eu acho que esse prêmio, né, assim, ele vem na linha desse ano, assim, que reforçar a importância, né, do meio ambiente, né, assim, a gente tratar o meio ambiente, e eu creio que os dois prêmios entregues nessa área foram realmente importantes. Existe uma preocupação global, né, do aquecimento do planeta, né? Então, eu creio que o prêmio é uma puxão é uma puxada de orelha, né, para todo mundo. Os cientistas estão aí, eles mostram, né, estão mostrando que o aquecimento global é real, né, assim, e se a gente não preocupar com isso, né, de diminuir as emissões de gases que formam o efeito estufa, se a gente não preocupar com isso agora, a gente pode entrar numa situação caótica, né, assim, como caótica nos próximos anos, né, assim, a previsão que já nos anos de 2050, se não fizer nada, a temperatura da Terra pode aumentar aí de 2 graus, e isso tem um impacto muito grande no nosso ecossistema. Então, eu acho que o prêmio Nobel de hoje, né, entregue a dois físicos, é mais um puxão de orelhas, assim, apontando um rumo, né, como que as coisas estão acontecendo, e esses dois pesquisadores, eles foram os primeiros a demonstrar isso, né, eu creio, né, assim, eu acredito que foram, tanto que eles estão ganhando o prêmio. Então, essa que eu acho que é a parte mais importante. Em relação, agora, talvez eu possa falar mais alguma coisa do Giorgio Parisi, né? Eu acho, só antes, Euclides, só lembrar de abrir o seu microfone, mas antes, talvez, de passar para o Giorgio Parisi, também tem o professor Hasseman, que ele também entrou com a parte do movimento caótico, né? Ele relembrou um pouco aqui o efeito borboleta, né? Mas todo esse movimento caótico aí dos componentes da atmosfera que acabam também influenciando no clima, né? Então, essa foi a parte do professor japonês, foi essa parte da concentração de CO2, de como isso vai alterar a temperatura da superfície da Terra, e a segunda parte aí do movimento browniano, dessas flutuações que a gente tem na atmosfera, que podem também influenciar o clima. E aí depois a segunda parte do professor Giorgio Parisi, que ele fez a analogia bem interessante, né? Aqui ainda falando sobre as variabilidades climáticas, né? E aí depois o professor Giorgio Parisi, e aí a analogia foi muito perfeita, né? Primeiro começando com Galileu, também um italiano, que certamente, se tivesse prêmio Nobel na época, teria ganhado, mas comentou do vidro, né? Que não é nem sólido e nem líquido, né? Tem uma estrutura amorfa. Mas, Euclides, fique à vontade para comentar. Bom, acho que uma coisa importante, né, é que esse prêmio ele vem um pouco antes da Conferência do Clima, né, Conferência Global do Clima, que vai acontecer em Glasgow. E nesse ano ainda, eu acredito que acho que é em dezembro, né, alguma coisa assim, novembro, dezembro. E aonde todas as nações vão discutir principalmente a parte do aquecimento global. Eu acho que essa previsão de 2 graus Celsius parece pouco, né? Mas qual seria o impacto de 2 graus Celsius no planeta todo? Por exemplo, se você imaginar em termos de energia, né? Toda a massa de água que você tem no planeta Terra, se você tiver um acréscimo de alguns décimos de grau, a energia acumulada
pelos oceanos vai ser estupendamente alta. E isso faz com que essa radiação infravermelha ela aumente e, consequentemente, você vai ter um aumento considerável. E essas previsões elas só podem ser feitas através de teorias, como foi explicado lá, de sistemas complexos, né? Acredito que essa é uma das grandes vertentes do futuro. Como é que você consegue entender sistemas complexos? Né? Só lembrar que, por exemplo, um organismo vivo, uma célula, é um sistema complexo. Então, são várias... essa teoria desenvolvida, né? Como sendo uma rota, como que, por exemplo, o vidro, ele, em vez de ficar cristalino, ele fica amorfo, né? Essa parte que o Sebastião está mostrando agora aqui. É interessante, por exemplo, que você a forma mais o sólido, né, cristalino, é a forma mais estável da matéria, ou seja, a matéria por si só ela tende a formar um sólido cristalino. É muito difícil você ter um sólido, que é um vidro, né, se você não tiver condições muito específicas. Né, porque, e como que isso acontece? É uma coisa complexa, porque não depende somente de uma variável, depende de inúmeras variáveis. E como é que você vai resolver um problema que você tem, sei lá, centenas de variáveis que são incontroláveis? Ou seja, aparentemente são controláveis, mas você não consegue fazer com que todas elas. Então, acho que essa teoria dos vidros de spin, ela foi um marco nessa... Como você consegue descrever sistemas tão complexos com poucas variáveis e entender a rota para que você consiga chegar a um sistema, entender um sistema, né? No caso aqui, vidro, ou também aquele modelo da atmosfera. Né? A atmosfera terrestre é um sistema altamente instável. Qualquer modificação que você tem, você pode mudar a rota entre uma condição como outra. Né? Você pode ver como previsão climática, né? Vai chover hoje, aí não choveu, por quê? O vento mudou, algum fator que foi que mudou, um pequeno fator, ele causa uma mudança muito grande no resultado final. Então, prever resultados de sistemas complexos, né, é muito complicado. Então, acho que essa é uma acho que foi metade do preço do preço não, do prêmio para o italiano e metade para os outros dois, né? Isso eu acredito. Isso. É um físico teórico, e só lembrar que no Brasil tem a parte de física atmosfera, tem um pesquisador na USP de São Paulo, muito famoso internacionalmente, que é o Paulo Artacho, que trabalha com essa parte de física da atmosfera, né? E também tem outro físico famoso no Brasil, que é o Constantino de Sales, que também trabalha com essa parte de sistemas complexos, né? E, bom, acho que basicamente é isso. Se o Chico quiser comentar alguma coisa. Chico? Só para confirmar realmente que um quarto foi para o pesquisador de origem descendência japonesa, o professor Wanabe, o outro um quarto para o professor de origem alemã, Hassemann, e metade foi para o professor Giorgio Parisi, então, que ganhou o prêmio Nobel desse ano, pelo estudo, como o professor Euclides trouxe, de sistemas complexos, né, em especial do clima, mas ali, em algum momento, até quando mostra o professor George, ele destaca, né, que esse estudo pode ser aplicado a outras áreas, né, neurociência, lasers aleatórios, né, tudo isso envolve esse estudo aqui. Então, desde de areia, né, comportamento, neurociência, computação
e lasers aleatórios são áreas que se beneficiam desse estudo de sistemas complexos e de flutuações de sistemas físicos, né, que vai então desde sistemas atômicos, né, desde o micromundo até o macromundo, sistemas em escala planetária, né? Então, e volto à primeira parte, né, sobre o aquecimento global, né? Eu acho que, como o professor Francisco disse, isso mostra que é uma teoria física, né? Existe teoria, existe matemática, existe ciência por trás desse fenômeno que é o aquecimento global. Não é simplesmente um palpite dizer que a superfície terrestre está tendo um aumento de temperatura, né? A gente prova por A mais B que se a gente mudar a concentração de CO2 na nossa atmosfera, devido à queima de combustíveis fósseis ou outras coisas, como, por exemplo, queimada, a gente consegue mostrar, sim, que se tiver um aumento de CO2, a gente, sim, vai ter um aumento da temperatura da superfície terrestre, né? E aí eu destaco, reforço, né, apesar de parecer só 2 graus Celsius, né, isso tem uma implicação, qualquer pequena flutuação na temperatura da superfície da Terra, isso tem uma implicação muito grande, né? E aí eu acho que o Brasil também ele é importante, né, nessa coisa do sequestro de carbono. A gente tem um papel fundamental em reverter essa situação do aquecimento global. Então, eu acho que realmente é um puxão de orelha e é um sinal que o Comitê Nobel está dizendo sobre o aquecimento global e toda essa física que envolve isso, né, de sistemas complexos. Não sei se o Francisco... Então, é só lembrar, Sebastião, você falou que aqui no Brasil já está sendo feito muita coisa. Lembrar que a Embrapa, né, assim, estão fazendo muita coisa para sequestrar o carbono, estudando como que esse carbono pode ser incorporado em outros sistemas, tipo solo, né, assim, sedimentos. Então, existe um esforço muito grande já no país, né, principalmente liderado pela Embrapa ou outras instituições de pesquisa, para propiciar, né, o sequestro de carbono que está sendo emitido atualmente, o grande volume de carbono que está sendo emitido na nossa atmosfera. E, assim, é importante salientar esse aspecto, né, assim, que os brasileiros também estão participando desse esforço global, né? Acho que só para comentar, eu vi aqui que alguém gostaria de ter, a Áurea pergunta que gostaria de ter um material sobre sistemas complexos. A minha sugestão, eu sei que está em inglês, mas é um material muito bom que o próprio site aqui do Prêmio Nobel coloca explicando detalhes sobre o prêmio que foi entregue. Então, para quem quiser mais informações, tem aqui uma nota para a imprensa, né, onde se explica o Prêmio Nobel. Então, se vocês entrarem no site nobelprize.org, como acho que já foi colocado aqui nos comentários, vocês vão poder ter uma série aqui de ilustrações que explicam sobre o porquê desse Prêmio Nobel. Então, tem toda uma série aqui de materiais que podem mostrar ou que ilustram o prêmio desse ano, né? Então, aqui, por exemplo, eles têm uma observação das mudanças da temperatura em graus Celsius, aqui o que está sendo observado, aqui alguns cálculos feitos, né? Então, a gente observa que o
os cálculos levando em considerações tanto efeitos naturais, né, quanto efeitos devido à ação do homem, realmente estão levando a um aumento da temperatura. Então, está próximo aqui da observação, né? Então, esse aqui, de novo, é um gráfico importante que a Academia de Ciências sueca traz, que reforça, primeiro, essa capacidade, né, da ciência de prever, de conseguir fazer cálculos usando essa modelagem de sistemas complexos, de conseguir prever essa temperatura aqui da superfície da Terra, e a gente vê que está próximo da observação, né? Então, aqui a gente, antes da era industrial, né, a gente tinha uma temperatura razoavelmente estável, e depois isso vem aumentando aí devido à ação do homem. Então, para quem quiser saber um pouco mais, fica a sugestão de entrar aqui, porque tem várias informações, e a gente vai tentar, em algum momento, preparar algum material em português, alguma coisa mais de difusão sobre esse tópico. Tá bom? Então, eu agradeço a todo mundo que acompanhou com a gente esse anúncio do Prêmio Nobel de Física do ano de 2021. Acho que o professor Euclides teve algum problema na internet, ele caiu aqui. Mas eu me despeço, deixo para o professor Francisco também dizer as suas considerações finais, e a gente encerra, então, essa live. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente fica à disposição, mas a gente encerra essa live, e fiquem atentos ao nosso canal, que a gente, em algum momento, vai falar um pouco mais, comentar um pouco mais sobre o Prêmio Nobel e sobre outros assuntos durante esse mês de outubro, onde a gente celebra a ciência, tecnologia e inovação. Então, professor Francisco. Então, para mim foi um prazer, né, estar aqui hoje participando dessa live. Para mim foi uma grande surpresa, assim, a gente gosta de cosmologia, a gente gosta de computação quântica, a gente gosta de tudo, né? Assim, e a gente esquece que a física também tem dado uma contribuição muito grande nessa área de, né, com ferramentas bem sólidas nessa área de entendimento como os processos, né, como o Euclides falou, né, assim, sistemas complexos evoluem. Então, nós estamos trabalhando, né, assim, os físicos, né, e o Prêmio Nobel hoje é um exemplo disso, pessoas trabalhando assim, dia e noite para tentar explicar e solucionar os problemas, né, que a gente tem na nossa frente. Então, o Prêmio Nobel hoje foi aquela surpresa agradável, né, assim, por assim dizer, assim, não é a garganta do buraco negro, mas assim, ele está dando uma direção, principalmente o prêmio em física, né, está dando uma direção, um direcionamento de como as coisas, a importância da ciência no estudo, no entendimento, né, dos fenômenos climáticos, né, do aquecimento global, e como a gente, com ferramentas desenvolvidas pelos físicos, a gente consegue, então, entender melhor esses sistemas altamente complexos. Então, assim, para mim, foi uma surpresa muito agradável. Eu estou muito contente por essa indicação e creio que até o final da semana, assim, vão ter também enormes surpresas, né? Assim, creio que a gente vai ter também grandes surpresas nessa área. Então, eu fico muito contente de estar aqui hoje, participando dessa festa, né? Na realidade, é uma festa para a ciência. A entrega, não a entrega, mas o Euclides falou bem, O anúncio, né? o anúncio, né, do prêmio, assim, para 3 físicos. Então, eu agradeço estar aqui hoje participando dessa festa também. Euclides, se você quiser fazer as suas considerações.
Bom, também como o professor Francisco falou, achei uma surpresa, né? E uma surpresa e também é como foi um dos comentários, né? O prêmio Nobel também é político, né? Acho que nesse caso aí, não tira o mérito, ou seja, ele é político, mas os cientistas têm que ter mérito mérito em ciência. E mostra realmente que eu não conhecia essa previsão que foi feita de aumento de 2 graus se a quantidade de carbono na atmosfera aumentasse, dobrasse, né? Isso é uma coisa impactante, ou seja, mostra realmente que modificações que estão acontecendo recentemente, nos últimos 100 anos, eles podem ter um impacto muito maior do que qualquer outro fenômeno da natureza, né? Porque muita gente ainda diz que o aquecimento global ele é devido a fatores naturais, né? Aumento da radiação solar e coisas desse tipo, mas uma grande contribuição para essa aí é, sem dúvida nenhuma, o aumento do carbono, né, na atmosfera. Né? E por que o o CO2 ele é tão importante, né? Eu acho que não foi mencionado, mas o CO2 ele absorve aquela radiação negra que o professor Sebastião mostrou lá, que foi Fourier que mostrou, que primeiro observou isso. A radiação negra é infravermelha e a molécula de CO2 ela absorve essa radiação. A absorção ela transforma a energia eletromagnética em agitação térmica, fazendo com que as moléculas fiquem mais agitadas e, nesse caso, a agitação é transformada em calor. Ou seja, aumenta a temperatura. Então, ela irradia novamente essa radiação, que volta para a Terra ou que vai para o espaço, né? Mas grande parte volta para a Terra e aí faz com que você tenha esse colchão, né? Esse efeito. Não que o efeito estufa não seja benéfico, né? O efeito estufa é benéfico, só existiria vida na Terra, só existe vida na Terra do jeito que a gente conhece hoje, né? Porque a Terra tem um clima que é favorável a isso, né? Não é nem muito quente, nem muito frio. E tudo isso é o efeito estufa. Então, o efeito estufa ele é benéfico. A questão é até que ponto a condição para que você tenha vida sustentável ela é obtida. Ou seja, se você aumentar muito a temperatura, você não consegue. Se você esfriar muito, você não consegue. Ou seja, nós estamos dentro de uma janela de temperatura extremamente pequena, né? Se for comparado. Por exemplo, se você for ver qual a temperatura em Marte, você vê que a temperatura em Marte ela varia muito, ou mesmo na própria Lua, né? Na parte iluminada e na parte escura, a temperatura ela tem uma flutuação muito grande. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante e também é um tema atual, né? Ou seja, como eu disse, vai ser discutido isso na Conferência Mundial do Clima, a COP26. Eu acho que agora também teve essa deixa, né? Então, olha, a ciência está mostrando que realmente o aquecimento global acontece devido ao aumento da concentração dos gases de efeito estufa. Não só o CO2 também, mas outro gás muito importante que não foi mencionado aí, que é o metano, né? Metano proveniente principalmente do dejetos animais. Então, que é pior do que o CO2, né? O metano. Ele absorve muito mais radiação e se dobrar a quantidade de metano, acredito que a temperatura suba muito mais do que 2 graus. Então, acho que é uma surpresa, né, nessa área, mas mostra realmente que, e antes da Conferência do Clima, mostra realmente que a ciência, ela mostra, olha só, está acontecendo isso. Agora, a política tem que realmente entender que a ciência dá contribuições e elas têm que ser
ouvidas, né, de certa forma. Não adianta para você mudar depois que aconteceu, não tem como. Né? Milhares de anos para que isso volte ao natural. Perfeito. Belas palavras, professor Euclides e professor Francisco. Então, pessoal, nós encerramos essa nossa transmissão de hoje e a gente se vê em breve. Então, até mais. Tchau, tchau. Bom dia a Um todos. abraço a todos, um bom dia.